O hemograma como instrumento clínico. Basicamente, o processo está todo resumido aqui. Temos a coleta de sangue, depois a colocação num tubo de vidro com EDTA, né? Essa tampinha roxa. Esse material é enviado para o hemocentro. Atualmente, basicamente, o hemograma é feito em máquinas, né? É uma plataforma única, e esta plataforma, inclusive, pode fazer a coloração das lâminas quando houver a indicação, né? Quando houver critérios de indicação, por exemplo, por alterações. A própria máquina já faz a lâmina para o citologista avaliar. O citologista pode ser um biólogo, biomédico, farmacêutico, ou um médico, hematologista, um médico patologista clínico. Então, esse é o ciclo do hemograma. Então, o resultado do hemograma sai a parte dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos e das plaquetas, né? Dos glóbulos vermelhos, os índices, do glóbulo branco total e a quantidade de cada um desses das células e em termos relativos, então porcentagens, e em termos absolutos por microlitro de sangue. E plaquetas, basicamente, o que interessa é a quantidade de plaquetas por microlitro de sangue. E também saem os gráficos da realização do aparelho também. Isso em muitos laboratórios ele solta o gráfico e é bem útil para quem conhece esses gráficos. É fundamental, então, a partir do resultado, né, oferecido pelo laboratório, comparar com os valores normais. Lembrando que valores normais sempre são, né, intervalos de confiança, né, que abarcam 95% dos resultados de uma população, né. De uma forma geral, os dados de hemograma têm uma distribuição normal, né. Então, isso, na verdade, então a gente sempre despreza os 2,5% dos valores mais baixos, 2,5% dos valores mais altos, chama isso um intervalo de normalidade, né. É fundamental, então, atentar que idosos não têm alterações muito relevantes em relação aos adultos, né, ao contrário do que se pensa. Homens adultos têm valores diferentes de mulheres, então isso é importante você considerar. Então, procurar tabelas de homens e de mulheres separados. Crianças também têm valores diferentes. Recém-nascidos e nenês até 1 ano de idade, há uma variação grande dos parâmetros nesse período, né? Obviamente, o cachorro aqui não é nosso objetivo, certamente é a área de interesse dos veterinários. Aqui é só aproveitando a figura que eu peguei. E lembrando também que a mulher grávida tem alterações, tem valores diferentes da mulher da mesma idade, né? Vamos colocar assim. Então é fundamental, então, quando for analisar o hemograma, analisar os valores de normalidade de cada população. Então, a contagem automática nos oferece a quantidade de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas por microlitro. No caso das plaquetas, esse resultado é o mais importante. No caso do glóbulo branco, sem o diferencial, praticamente não tem utilidade nenhuma a contagem total de glóbulos brancos, né? E dos glóbulos vermelhos, não há importância nenhuma em termos diagnósticos. Há sim importância de interpretação, mas em conjunto com os outros dados, né, os parâmetros eritrocitários. E quando há alterações, é fundamental avaliar o esfregaço sanguíneo. Então, o esfregaço sanguíneo hoje não é um exame, não é uma parte obrigatória do hemograma, né? Bom, tem um vídeo nesse site, mas vocês vão ter aqui nesse curso também, diretamente acesso desses vídeos. Bom, tendo em mãos o hemograma, o médico deve pensar, em primeiro lugar, que esse resultado, né, deve ser contrastado com o quadro clínico. E ele deve sempre avaliar se aquele resultado é compatível com aquele quadro clínico. Então, eu acredito que a primeira questão é uma questão crítica. Quer dizer, existem coisas que podem acontecer, troca de exames, erros laboratoriais, né? Então, é fundamental que o clínico sempre que tiver diante de um achado laboratorial, que ele não espera, que ele pense que eventualmente aquele exame não corresponde ao do paciente. Caso ele tenha muita dúvida, a melhor alternativa
repetir o exame. Ele pode ligar para o laboratório, solicitando para rechecarem, tirar dúvidas com o hematologista ou patologista clínico responsável, mas diante de um resultado inesperado, a melhor coisa é repetir o exame, sem dúvida nenhuma. Além disso, o hemograma é um exame que avalia o sangue periférico, mas o clínico tem que pensar muito mais dentro de uma dinâmica das células sanguíneas do que propriamente um número em si. Quer dizer, aquela quantidade de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, ela reflete, então, um estado de produção e de utilização. É esse o raciocínio que um clínico tem. Ele não vê estanque o número. Ele pensa dinamicamente através desses resultados. Esta é a questão. Então, o clínico deve enxergar a medula óssea, enxergar a sobrevida dessas células quando vem o hemograma. Essa é a visão. E ele deve tanto imaginar, vamos pensar que o hemograma é normal, então isto é bom, né? Ou que o hemograma tem alterações. E essas alterações elas são decorrentes da doença, de uma doença primária que está levando a uma alteração hematológica secundária. Quer dizer, o hemograma está mostrando o acometimento secundário da medula óssea ou da produção dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, por causa dessa doença, né? Ou a doença é exatamente essa alteração hematológica, né? Então é importante pensar nisso. Quer dizer, são essas grandes possibilidades. O hemograma está normal, o hemograma está alterado por conta de alterações de uma doença que leva a alterações hematológicas, ou está diante de uma doença hematológica que tem alterações, né? Também uma outra perspectiva importante é quando o hemograma mostra a medula óssea respondendo a uma doença. Por exemplo, num processo inflamatório, né, os leucócitos podem mudar o padrão normal, né, para se adaptar ao processo inflamatório, já que o processo inflamatório depende muito dos leucócitos. Então, esses são os raciocínios que um clínico tem que ter diante do hemograma. Ele tem que ser uma interpretação dinâmica, ele não pode ver de uma forma estanque isso. Óbvio que vocês vão aprender isso durante o curso, durante o curso de medicina, não só esse curso de hematologia aqui, mas o curso de medicina como um todo e também durante a vida toda, vamos dizer assim. Bom, aqui estão os resultados dos glóbulos vermelhos. Bem resumidamente, são alterações quantitativas, né? Quantitativas no sentido que tem aumento ou diminuição, tá? Então, anemia é quando diminui a hemoglobina e hematócrito, polistemia quando tem aumento de hemoglobina e hematócrito, macrocitose quando aumenta o VCM, microcitose quando há diminuição do VCM, hipocromia quando tem diminuição do HCM, anisocitose quando tem aumento de RDW. Esses assuntos vocês vão ver em pormenor nos próximos vídeos. As plaquetas, elas podem estar aumentadas, elas podem estar diminuídas. Pode haver plaquetas regenerativas, como já mostramos nos vídeos anteriores, e nós sempre temos que checar a lâmina, está escrito errado aqui, conjuntamente, né, com a contagem de aparelhos, sempre que tiver alterações na contagem. Tanto plaquetas aumentadas como diminuídas, nós temos que checar a lâmina. Existem muitos erros de contagem de plaquetas, né? Então, por isso que é fundamental que se você tiver plaquetopenia, deva-se checar para ver se a lâmina também tem a plaquetopenia. Só a partir dessa confirmação na lâmina é que você pode acreditar que realmente existe uma plaquetopenia. Com relação aos glóbulos brancos, é um pouco mais complexo a análise, exatamente porque na formação dos neutrófilos maduros, nós temos uma passagem de várias etapas, né? Algumas são de divisão, outras só são maturativas, mas é super importante, então, lembrar que existem muitos estágios maturativos dos neutrófilos. E além dos neutrófilos, existem os basófilos, os eosinófilos, sempre tem importância saber quanto eles estão aumentados ou diminuídos, né? Então, leucócitos, nós podemos ter aumento dos leucócitos, leucocitose, leucopenia, diminuição dos leucócitos. Podemos ter aumento dos leucócitos, monocitose, linfocitose, neutrofilia, eosinofilia, basofilia, né?
podemos ter diminuição também dos leucócitos. Diminuição dos monócitos, diminuição dos linfócitos, diminuição dos neutrófilos. Também é importante lembrar, né, que o hemograma vai mostrar para nós o tempo de liberação. Quer dizer, essas células estão sendo liberadas antes, né, do amadurecimento total. A gente chama isso de desvio esquerda, aumento dos precursores dos neutrófilos, né? Então, quer dizer, quando tem células mais jovens, quer dizer que a medula está liberando antes. Ela pode ser escalonada quando ela é organizada no sentido de ter mais células maduras que células mais imaturas, e não escalonada quando ela não obedece esta estrutura de formação, né? Quer dizer, então as células jovens estão sendo liberadas sem ter aquele escalonamento esperado. E quando a célula demora muito para ser liberada, quando os neutrófilos demoram muito para ser liberados, eles aumentam o número de lóbulos. E a gente pode ver isso no sangue periférico. Então, isso é chamado de polilobocitose, que é o contrário do desvio esquerdo. No desvio esquerdo, você pode falar que há um tempo de permanência do leucócito diminuído. E no caso da polilobocitose, que a gente vê no sangue periférico, há um tempo maior de permanência dessa célula na medula óssea. Um outro achado importante é a pancitopenia. A pancitopenia é a diminuição do número dos glóbulos vermelhos, das plaquetas e dos leucócitos, né? Então, o termo pancitopenia fala sobre uma diminuição das 3 séries medulares. Ela pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, por erro de coleta. Então, o sangue coagulado, né, na hora que você vai fazer o exame, está tudo alterado e, inclusive, vai dar essa diminuição de toda a série. Então, a primeira coisa tem que na verdade, o laboratório tem que ver, né, quando vê uma pancitopenia, se não está tendo algum problema de coleta ou presença de um coágulo no tubo, e isso provocando alteração. Mas o médico deve saber disso. Outra coisa, essa pancitopenia é decorrente de uma doença que leva a essa pancitopenia. Então a gente, por exemplo, sabe que o lúpus pode acontecer isso, né? Então a doença lúpus eritematoso sistêmico pode produzir anticorpos contra as células sanguíneas, pode diminuir a produção das células sanguíneas, né? Então isso acaba dando a pancitopenia. Doenças que podem infiltrar a medula óssea, né? Então doenças infecciosas, por exemplo, a PB-micose, a TB miliar, a AIDS, né? E as próprias metástases invadindo a medula óssea pode levar a uma insuficiência de produção das séries medulares. Então isso acaba levando a uma pancitopenia. Uma outra condição que não é incomum, ela é mais associada com plaquetopenia, mas é o hiperesplenismo. É uma condição onde o baço aumenta, geralmente é por causa de congestão por doença hepática, então um baço aumentado por uma hipertensão portal, né? Isso acaba então resultando num tempo maior de circulação principalmente das plaquetas e um pouco menos frequente, mas dos glóbulos brancos, né, na circulação esplênica. Isso acaba dando uma diminuição de plaquetas e de leucócitos. E, eventualmente a anemia também, mas é bem mais raro do que a plaquetopenia ou da plaquetopenia e leucopenia. Uma outra causa de pancitopenia são as anemias megaloblásticas, né? Então, as anemias megaloblásticas são, na maioria das vezes, por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Como a vitamina B12 e ácido fólico são importantes para a produção de DNA das células, então, quer dizer, todas as séries vão ser envolvidas, né? Vai ter comprometimento de produção de todas as séries da medula óssea, dando então pancitopenia. E muitas doenças hematológicas, né? Por exemplo, as leucemias, elas podem levar a uma pancitopenia. Um outro achado também muito importante dentro da hematologia é a reação leucotrioblástica. O que é a reação leucotrioblástica? É a presença de alguns achados concomitantes. Então, a presença de eritroblastos circulantes, quer dizer, não é comum ver eritroblastos no sangue periférico. A presença de dacriócitos, que são glóbulos vermelhos com forma de lágrima, né? E a gente também vê a liberação pela medula óssea de células jovens granulocíticas, né? O desvio maturativo, o desvio esquerdo granulocítico, que pode ser tanto escalonado ou não escalonado, né? A reação leucotrioblástica é importante de ser reconhecida porque ela
frequentemente está associada com uma infiltração tumoral na medula ou não, eventualmente algumas infecções, a própria PB micose, a TB miliar, né? Mas é muito comum que tumores, mesmo doenças hematológicas, levem então a essa reação leucoeritroblástica. E ela é decorrente de uma fibrose da medula óssea, né? Então a fibrose na medula óssea libera os eritroblastos, libera os granulócitos, né, imaturos e faz com que na saída do glóbulo vermelho se formem esses dacriócitos. Então, aqui seria então, por exemplo, a presença dessas hemácias em gota, né? Vocês estão vendo nesse slide a letra A, né? O letra B, você está vendo também esses dacriócitos, estão vendo que uma das hemácias à esquerda é mais azulzinha. Em C você está vendo o eritroblasto, em D você está vendo o mieloblasto, quer dizer, a medula está jogando células jovens. Em E é uma plaqueta mal feita, em F também é uma plaqueta mal feita, então uma megaplaqueta no caso, né? Então você está vendo que a medula óssea está liberando células jovens, né, no sangue periférico. Então isso é a reação leucoeritroblástica. Ela é uma das situações onde a gente suspeita, tem uma alta suspeita de doença hematológica. Uma outra condição que é rara, mas é importante que o clínico conheça, são as aglutininas frias. As aglutininas frias são autoanticorpos anti-eritrocitários de natureza IgM. Então, você tem esses autoanticorpos que reconhecem as hemácias do próprio paciente, né? E elas reagem a temperaturas mais baixas, no caso, no laboratório. Então, o tubo de sangue está lá no laboratório, em geral, a temperatura do laboratório é fria, é de 20 a 25 graus, né? Quase todos os laboratórios são assim, por causa das máquinas, tudo. E então, nessa temperatura, a IgM desses pacientes aglutina as próprias hemácias e isso acaba resultando, né? Se a gente fizesse um esfregaço sanguíneo desse sangue, fica tudo aglutinado. Então, quer dizer, vocês imaginem, né, os erros que essa aglutinação leva, né, esses erros levam à contagem de glóbulos vermelhos. Então, é super importante lembrar que diante de alguns tipos de resultados, você deve suspeitar de aglutininas frias. Isso vai ser discutido mais para frente, mas eu não queria perder a oportunidade de falar sobre essa situação, que é bem importante. Bom, uma coisa importante é conhecer as doenças hematológicas. Então, doenças hematológicas são de várias naturezas. A gente vocês vão ter durante o curso de medicina uma noção dessas doenças. Aqui eu estou colocando as doenças mais importantes para serem conhecidas: anemia plástica, síndrome mielodysplásica, o linfoma não Hodgkin, linfoma de Hodgkin, mieloma múltiplo, as leucemias agudas, leucemias crônicas, né? Essa doença é uma doença mais rara, a hemoglobinúria paroxística noturna, mas é uma doença que tem alguma importância clínica, quer dizer, todo clínico deveria conhecer, pelo menos suspeitar da hemoglobinúria paroxística noturna. E também, esta é bem rara, mas acho que o nome parece até brincadeira, né? A leucemia de células cabeludas ou células pilosas. É um tipo de linfoma. Estou colocando aqui mais pelo nome diferente em si. É um tumor raro, né? Então, quer dizer, além do conhecimento básico de hematologia, né, é fundamental então entender que muitas situações que você observa no hemograma precisam da avaliação da medula óssea. E é interessante que uma das indicações da avaliação da medula óssea é a pancitopenia. Quer dizer, é praticamente obrigatório que todo caso de pancitopenia o paciente sofra uma avaliação da medula óssea, né? Isso acontece através de dois mecanismos, né? Dois instrumentos. Então, a gente vai furar o osso, né? Vai furar a cortical e vai entrar dentro do osso esponjoso e vai fazer ou uma biópsia, né? Ou um aspirado, né? Quando a agulha é mais fina, como no caso aqui, é uma aspiração de medula. A gente faz isso frequentemente e resulta no aspirado. A gente coloca uma gota e faz o esfregaço e depois faz a coloração, como se fosse um hemograma. Então lembra um hemograma, mas não é um sangue periférico, é uma medula óssea. Então por isso você tem esses fragmentos aqui não é ósseo, não, é fragmento da própria medula óssea que tem essa característica aqui. Então macrófagos, gordura, então dá esse aspecto aqui da medula óssea.
Então, se a gente ampliar, a gente vai ver então, quer dizer, que seriam as células sanguíneas. A gente analisa em menor aumento, né? Em maior aumento, a composição das células da medula óssea. Então, isso é o mielograma. O famoso mielograma é essa análise desse aspirado de medula óssea, esfregado e corado. Esse aparato aqui é o da biópsia. Então, a biópsia é uma agulha bem mais calibrosa, né? E o que você vai fazer é colocar o osso dentro desse. A gente vai tirar aqui esse mandril aqui e vai entrar o osso dentro dessa agulha aqui. Nós vamos tirar um fragmento ósseo. Então, a biópsia de medula óssea é uma biópsia óssea, na verdade, né? De dentro do osso esponjoso. E aí, isso é mandado para o laboratório da patologia, é feito fixação, depois a descalcificação do material e aí os cortes histológicos em parafina e depois a coloração, só que em HE. Vocês sabem que é hemotoxilina e eosina, que é a coloração que o patologista está mais habituado a avaliar. Aqui seria, então, um resultado da biópsia, né? Só para exemplificar aqui para vocês. Isso aqui seriam os meocariócitos, né? As células produtoras de plaquetas. Aqui, uma área mais de leucócitos, né? Aqui esta é uma área mais de glóbulos vermelhos. É uma fotografia bem pouca resolução, então estou mais chamando a atenção de algumas diferenças que vocês podem observar. Mas, obviamente, vendo no real é mais claro que isso aqui, é mais nítido que isso. Lembrando aqui são as trabéculas ósseas. Então, essa trabécula óssea, a medula como um todo e aqui os adipócitos que fazem parte, então, da estrutura da medula óssea. Bom, aqui é um gráfico aqui mostrando, depois, se vocês quiserem ver, paralisar o filme e ver com mais calma, né? Então, estou colocando aqui as séries, vermelha, plaquetária, branca, e dos parâmetros, as alterações, diminuição e aumento, né? E colocando os nomes que se usam. Então, um vocabulário das alterações hematológicas, né? Então, para terminar, lembrando então que para que a gente pede hemograma? Pede-se para tudo, né? Pede-se para ver se uma pessoa está bem. Está bem. É muito comum pedir hemograma dentro de um check-up. Dificilmente o médico não pede hemograma. Além disso, o hemograma é um exame relativamente barato. Então, por isso que ele é muito utilizado, né? Então, ele é utilizado para a gente ver se o sangue está alterado nas doenças. Isso de uma forma geral, né? Nas doenças infecciosas, inflamatórias, nas doenças hormonais, em doenças neoplásicas, quer dizer, qualquer doença pode alterar o hemograma. Então, se usa muito o hemograma para ver a repercussão da doença que você está avaliando no sangue, né? Isso pode ajudar no diagnóstico, pode ajudar no acompanhamento. Outra coisa também que a gente sabe é que a própria medula óssea, ela responde, ela reage às doenças. Então, isso também pode ajudar no raciocínio, no diagnóstico, no acompanhamento das doenças. Tá? Outra utilização importante do hemograma, obviamente, é nas doenças hematológicas. Né? Então, doenças hematológicas têm padrões, têm perfis específicos de hemograma, como vocês viram aí no decorrer desse vídeo. Então, por isso, doenças hematológicas, elas também é muito útil usar o hemograma para, na suspeita de uma doença hematológica, confirmar essa doença. Né? Mas o grande, de longe, é a constatação da normalidade. Então, quem pede hemograma, na verdade, na maioria das vezes quer ver o hemograma normal. Né? O hemograma normal é uma bênção. Se vocês já fizeram o seu hemograma tão normal, consideram-se abençoados. Considere que sua medula óssea está boa e seus glóbulos vermelhos estão sendo utilizados de forma adequada, estão vivendo bem. Então, a constatação da normalidade é o evento mais frequente quando se pede hemograma e certamente é um resultado muito satisfatório para os médicos. Um abraço a todos.